Boa noite a todos. Que Jesus, nosso divino mestre, nosso querido irmão, amigo incondicional de todas as horas, esteja conosco. Não só agora, mas em todos os instantes da nossa caminhada. Vamos começar então mais um trabalho, é uma alegria. Eu me sinto muito feliz em poder fazer isso. E para começar um trabalho, temos que começar com a prece. Então pedimos a gentileza de fechar os olhos e mentalizar Jesus. E a Ele nos dirigimos. E agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos novamente, todos nós, e que nesse trabalho possamos compreender um pouquinho mais da sua passagem pela terra, mas também compreender um pouquinho mais a sua permanência, porque você sempre está conosco. Te agradecemos e te pedimos, Jesus, que ampare a todos nós, a toda essa humanidade, que ampare este planeta, que nesse momento de tanta dor, dificuldade, nós possamos encontrar em você, Jesus, o socorro, o alívio e a paz. Que assim seja, graças a Deus. Como divulgamos, hoje nós vamos falar sobre Jesus nos prometendo o Consolador. E vamos usar uma figura inicial de um professor. O professor que pega o seu grupo de alunos e tenta instruí-los, tenta passar a mensagem, orientá-los, mas percebe que poucos, um ou outro, compreende. Então, o que é que o bom professor faz? Aula de reforço. Retorna, vem no outro dia. Vamos dar um jeito. Vocês vão ter que aprender a lição. E todos nós estamos aqui na Terra exatamente para isso, para aprendermos a lição. Então, nós perguntamos se há 2000 anos atrás, será que a humanidade, há 2000 anos atrás, quando Jesus estava fisicamente conosco, será que a humanidade compreendia Jesus? Será? Será que absorveu os ensinamentos que ele passou? Também não. Não aceitaram a mensagem dele. Poucos aceitaram. E tem um ditado que diz que entre o professor e o aprendizado, tudo depende do aprendiz. Deus nos encaminha, o Pai nos encaminha Jesus para nos deixar a sua mensagem. Então, era uma decisão de Deus que a humanidade entendesse a mensagem que ele mandaria por intermédio de Jesus. Só que entre o desejo de Deus e o entendimento por parte da humanidade, existe uma pecinha aí no meio que costuma dar problema. Essa pecinha dá problema mesmo. Essa pecinha se chama homem, o ser humano. Ele dá problema mesmo. Então, como a maior parte, a grande parte da humanidade local, onde estava Jesus, não compreendeu a sua mensagem, era preciso que ele voltasse. Teria que voltar em algum momento. Mas, na verdade, ele nem foi. Ele sempre esteve conosco. Sempre esteve nos iluminando, nos amparando. Mas, aí nós perguntamos, por que será que a humanidade não aceitou Jesus? Por que a humanidade não entendeu? E quando falamos humanidade, nesse momento nos reportamos aos judeus. E aí dá a impressão de que eles foram fracos, que falharam. Não, todos nós falhamos. E nada melhor para entender a dificuldade que Jesus encontrou ao nos deixar, ou tentar nos deixar, essa mensagem há 2000 anos atrás. Eu vou sugerir a vocês uma viagem no tempo. Vamos voltar 2000 anos atrás. E vamos lá, na Palestina, Israel. Vamos até lá e vamos ver como era a situação na época em que Jesus veio até nós. Qual era a realidade política, social de todo aquele
povo. E aí nós vamos começar a entender o porquê dessa dificuldade. Então, vamos lá. O povo judeu sofria sucessivas dominações ao longo, não só de séculos, ao longo de milênios. Vamos lembrar, por exemplo, logo de imediato, o período em que ficaram como escravos no Egito. 400 anos ficaram ali, cativos no Egito. E depois passaram por sucessivas dominações, até que no ano 63, antes de Jesus, portanto, ainda anterior, o primeiro século antes de Jesus, no ano 63, Pompeu, romano, general romano, domina Jerusalém. E agora mais uma dominação para o povo, ou contra o povo judeu. Então, a partir do ano 63, antes de Cristo, o dominador de plantão naquela localidade eram os romanos. E Jesus nasce sob o domínio romano, portanto, naquela região. Como era o domínio romano? Eles aplicavam àquele povo judeu, pesadíssimos impostos. Vamos lembrar, por exemplo, da figura do publicano, aquela pessoa que era colocada por Roma para a cobrança dos pesados impostos, para transferir a Roma. E o publicano era uma pessoa de lá, era nativo, era, portanto, um judeu. Isso maltratava os outros judeus, afinal. Era um povo extremamente orgulhoso. O judeu é um povo extremamente orgulhoso. E se sentia, obviamente, naquele momento também, com o seu orgulho ferido. E sempre teve, em todas as dominações. Era um povo, portanto, humilhado. Muito humilhado pelos dominadores. E aí, nós voltamos a 2000 anos e estamos olhando isso. Como é que está acontecendo isso tudo? Estamos vendo aquele povo sendo maltratado, sugado no seu suor, na sua dificuldade através dos impostos, sofrendo terríveis humilhações e já dito séculos e séculos antes por profetas que viria o Messias. E aquele povo, portanto, aguardava a chegada do Messias, aquele Messias que na visão deles viria para libertá-los daquele jugo terrível, aquele jugo romano que tanta dor lhes trazia. Portanto, a expectativa deles era de que viesse uma liberdade física através desse Messias que chegaria no seu tempo certo. Não precisa dizer, por exemplo, do ódio terrível que os judeus tinham pelos romanos, que os dominavam e que tanto maltratavam. E esse ódio não ficava também restrito aos romanos. Eles odiavam também os samaritanos. Samaritano, quem era o samaritano? Samaria é uma região lá em Israel que fica entre a Galileia, que fica ao norte, e a Judéia, que fica mais abaixo. E nesse meio é a região da Samaria. Os samaritanos, bem antes de Jesus, haviam sido levados para um exílio fora, portanto, do seu território. E haviam ocorrido ali com eles miscigenações, alguma manipulação com relação ao seu entendimento, à sua crença, uma série de coisas, e eram, portanto, desprezados pelos próprios judeus. Eles não entendiam judeus, os judeus entendiam os samaritanos como seres à parte, desprezados, quinta categoria. E, portanto, os samaritanos também eram desprezados e ignorados pelos judeus. Isso provocava, portanto, uma dor contínua naquele povo. E, por exemplo, existia ali, no meio deles, uma organização formada por eles, portanto, com o objetivo de tentar conquistar a sua liberdade frente aos romanos. Esse grupo, os zelotes. Judas Iscariotes, por exemplo, era um zelote. Outro discípulo de Jesus, Simão o Zelote, também fazia parte desse grupo.
Então fica bastante claro que o clima naquela região era extremamente tenso, muito complicado. Mas, por exemplo, os romanos deixavam os judeus com uma certa liberdade com relação à liberdade religiosa, o culto religioso deles, aquilo que eles acreditavam, mas com algumas ressalvas. Por exemplo, o sumo sacerdote, dentro do judaísmo, era indicado por Roma. Então, Roma interferia demais. E nesse cenário complicado, tenso, estranho, vem o verdadeiro Messias. Chega Jesus. Esse Messias que trazia uma orientação e um exemplo de vida para todo mundo naquela localidade. Então, a humanidade precisaria trabalhar para a libertação, porque ele vinha mostrar uma liberdade diferente. Não era aquela liberdade física, tirar do jugo romano. Não, a liberdade que ele vinha pregar. Ele nos trazia as ferramentas para que nós trabalhássemos para nos auto-libertarmos. Nos libertarmos do jugo, por exemplo, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da maldade, da ignorância. Era isso que ele trazia. Mas o judeu estava aguardando o Messias que vinha livrá-lo do jugo romano. Jesus não daria certo, seria difícil, muito complicado. E vamos lembrar, por exemplo, que logo nessa caminhada messiânica de Jesus, ao longo de 3 anos, os 3 últimos anos da sua caminhada física aqui na terra, ele começa a distribuir a Boa Nova, o Evangelho. E aí, uma das primeiras orientações que Jesus nos deixa é o Sermão do Monte. Sermão da Montanha, Sermão das Bem-aventuranças, é tudo a mesma coisa. É o mais lindo sermão que o Mestre deixou. Ele deixou tantos, né? E todos lindos, mas o Sermão do Monte, ele é tão bonito, tão completo, a ponto de Mohandas Karamchand Gandhi, nosso Mahatma Gandhi, ter dito que, e ele não era cristão, ter dito que se todas as escrituras sagradas, tudo que foi escrito ao longo dos séculos, tivesse se perdido e preservado o Sermão do Monte, estava tudo guardado, estava tudo conosco, a receita continuava aqui. Então, de tão lindo que ele é. Mas Jesus vem e deixa o Sermão do Monte. E ele vem falar, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês já viram como que era o contexto daquela época, a situação dos judeus, né? E aí ele vem e diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurado seria entendido como feliz, né? Pobre de espírito, ou seja, os humildes. Mas e o orgulho daquele povo? Aquele orgulho tão violento e aquele orgulho tão maltratado. Como que aparece esse Messias, que diz que é Messias, e vem falar que feliz é aquele que é humilde? Nós estamos tão maltratados. E Jesus vem e diz, bem-aventurados puros de coração. E eles odiavam os romanos, odiavam os samaritanos. Olha que coisa. Mas esse Jesus vem e diz que feliz é aquele que tem o coração puro. E o judeu pensava, como que eu vou ter o meu coração puro com esse romano aqui, me aprisionando, roubando meu suor, minha luta? Não dá. Aí vem Jesus e diz, olha, bem-aventurados os mansos e pacíficos. No momento em que tudo que eles queriam era a guerra, tirar o dominador romano daquele território. Vem Jesus e diz, bem-aventurados misericordiosos. Perdoar o que me oprime? Como que eu vou conseguir fazer isso? Então já estamos começando a entender que a mensagem de Jesus, para ser entendida pela grande maioria dos judeus, era extremamente difícil, muito difícil. E aí ele diz ao final, bem-aventurado os aflitos, porque serão
consolados. Aflição era o que não faltava lá, né? A aflição estava lá presente em todo mundo quase. E eles perguntam, os próprios judeus, mas como ser consolado? Como ser feliz diante do sofrimento, da dor? É meio complicado. Ele vem dizer, esse Messias, que eu sou feliz porque estou passando por aflição? Sou feliz porque tenho sede de justiça? Não, eu quero a justiça. Sou feliz porque passo fome? Sou feliz porque eu tenho que perdoar? Não, não vou ser feliz nunca. Não tem como. Ele pede para que eu seja feliz sendo manso, submisso, portanto, na visão deles, submisso ao romano. E ele diz, humilde, eu humilde, adiante desses dominadores, eu não, eu sou um judeu, pensava assim. Então tudo que Jesus dizia, para a maior parte deles, era extremamente estranho. Não dava para aceitar, né? Já estaria dando para nós aqui, só por essa viagem que fizemos, voltando 2000 anos e nos colocando no lugar do judeu, já deu a ideia de que esse professor vai ter que nos chamar para a recuperação, porque não estamos entendendo tanta coisa. E ainda pensava o judeu, e esse Messias ainda vem e diz, ai de vocês ricos, porque já receberam a consolação na terra. O que ele quis dizer com isso? E o judeu ainda continuava ouvindo, olha, ai de você que ri, porque você vai chorar depois. Ai de você que está saciado, porque você terá fome. Mas o judeu não via nada disso. O judeu via, por exemplo, o romano rindo. E não parava de rir, estava satisfeito, tranquilo da vida. Ele via o romano com um olhar assim, com jeito de quem faz 5 refeições ao dia. Ué, como que você que está saciado vai ter fome? Eu estou vendo o romano feliz, estou vendo o romano bem alimentado, e eu estou vendo meu povo sofrendo, passando fome, passando humilhação. Que coisa terrível, não consigo entender esse Messias. Esse Messias está complicado. E ainda Jesus pedia, olha, considere todo mundo como irmão, todos são irmãos. Mas o judeu queria até, para deixar Jesus numa situação complicada, a gente até brinca, mas sempre com todo respeito, eles queriam sempre deixar esse Messias, que era Jesus, de túnica justa. Não é saia justa, é túnica justa. Então, eles aproveitavam de qualquer oportunidade para deixar esse Jesus numa situação que ele pudesse ser massacrado, né? Desmoralizado. Então, irmãos, quem são os meus irmãos? E aí nós vamos lembrar, por exemplo, da parábola do bom samaritano. Vocês vão se recordar. Aquele homem que foi atacado na estrada, que depois passa o sacerdote e tal. Essa parábola foi dita logo após um doutor da lei, judeu, portanto, ter feito uma pergunta a Jesus. E a pergunta era, mestre, o que eu devo fazer para alcançar o reino dos céus? Era doutor da lei. Jesus responde. Eles tinham o hábito de responder muitas vezes com uma outra pergunta, com uma contra-pergunta. E Jesus pergunta ao doutor da lei, o que é que está escrito na lei? E o doutor da lei responde, está escrito que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É? Então, faça isso. Mas o doutor da lei, a intenção era outra. Era bem complicada, porque aí ele pergunta, e quem é o meu próximo? O objetivo dele era que Jesus dissesse que o próximo era um romano, que o próximo era um samaritano. E Jesus, se respondesse dessa forma, seria massacrado. E aí Jesus narra a parábola do bom samaritano. E ali na parábola
ele mostra exatamente que as figuras mais importantes dentro do judaísmo passaram ao largo daquele homem que havia sido atacado e que estava caído no chão. E que quem vem em seu socorro era exatamente o samaritano, aquele homem desprezado. Então, através de uma história tão simplesinha, Jesus mostrou ao doutor da lei que aquele que se comportou como irmão era exatamente aquele que ele, doutor da lei, desprezava. Então, era meio complicado. Mas, a rigor, o que Jesus queria dizer, segundo os estudiosos da língua, do hebraico, do aramaico, traduzindo corretamente a bem-aventurança, não é exatamente feliz. Olha, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurado os misericordiosos, bem-aventurado o que sofre. Tal. Não, ele estava querendo estimular as pessoas a seguirem de uma forma mais confiante. Então, e um deles que explica essa tradução, o nosso querido professor Severino Celestino da Silva, ele diz que o que seria correto traduzir bem-aventurança seria avante, força, coragem, siga em frente, seria isso. Mas mesmo assim, como entender avante? Avante você que sofre, ou seja, continua sofrendo. Avante você que chora, continua chorando. Não, ele queria dar uma outra orientação que eles naquela época não conseguiram alcançar. Por isso que Jesus, em várias situações, disse: é preciso que se tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por quê? Porque não é ao pé da letra que nós vamos entender isso tudo. Então era preciso ter entendido que Jesus nos falava de uma esperança no futuro. No futuro. Ele dizia que precisávamos buscar a paz, encontrar a paz nas vidas que nós teríamos, que já tivemos e continuaríamos tendo. Ele falava que a justiça divina seria alcançada, sim, sempre. Nunca deixaria de existir a justiça divina, porque até nos episódios mais dolorosos, nos episódios mais complicados, Deus permite que a justiça se faça sempre. Tem que ter uma explicação. E ninguém conseguiria entender praticamente naquela época. Então ele falava de vidas sucessivas. Nós sabemos que nem todos os que estão aqui conosco, tantos amigos aí que a gente percebe, nem todos são espíritas. Portanto, nem todos podem ter o entendimento que nós temos com relação a vidas sucessivas. Não importa, Não existe o certo e o meio certo, todos nós estamos certos. Por quê? Porque todos aqueles que buscam um entendimento maior de Jesus e uma aproximação maior com Deus, está sempre certo. Então não importa o rótulo. Todos nós estamos certos quando nos dedicamos a buscar aquilo que achamos que é o correto para nós. Então não importa se entendemos todos com relação à reencarnação ou não. Não importa, não nos preocupemos com esse tipo de coisa. Mas ele falava de reencarnação, no nosso entendimento. E vamos lembrar que no meio do judaísmo, já naquela época e até antes, existia um entendimento que é descrito através de um nome, Gilgul Neshamot. Gilgul Neshamot, que é roda das existências, roda das vidas. E Gilgul Neshamot estava na Torá oral, não escrita, Torá oral. E era, portanto, o entendimento de parte dos judeus e de outra parte não. Então nem todos tinham esse entendimento. Inclusive, numa das vezes em que estive lá, tive a oportunidade de perguntar
a uma pessoa muito querida, o nosso querido Davi, né, que é o nosso guia lá em Israel, e eu lhe perguntei sobre Gilgul Neshamot. Davi, você já ouviu falar de Gilgul Neshamot? A resposta dele, ele é muito incisivo, muito duro, mas é um amor de pessoa, fantástico. Ele simplesmente respondeu para mim dizendo, bobagem. É o entendimento dele, né? Então, roda das vidas, isso já existe lá há séculos e séculos e séculos. E aí nós vamos ver que, nas Escrituras, nós tiramos as nossas conclusões com relação a essas vidas, a essas sequências, que lá também, naquela época, também era entendido. Por exemplo, Jesus conduz os seus discípulos a um local conhecido como Cesareia de Filipe, que fica bem no norte de Israel, junto às colinas de Golã, encostadinho à Síria. E ali era cultuado o deus Pan, portanto, era uma região pagã. E Jesus leva seus discípulos até lá. E lá chegando, ele pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E aí, pela resposta, nós vamos ver. Responderam assim, os seus próprios discípulos. Uns dizem que você é Elias, outro que você é João Batista ou um outro profeta. Entendiam que Jesus poderia ser outro que não o próprio Jesus. Obviamente entendiam de uma forma muito confusa. Por quê? Porque colocaram João Batista no meio. E João Batista era contemporâneo de Jesus. Então Jesus não poderia ser a reencarnação de João Batista. O mesmo aconteceu com Herodes, o rei Herodes, que quando ouve falar das proezas de Jesus, ele que havia mandado matar João Batista, ele diz, poxa, será que ele é a reencarnação ou a ressurreição de João Batista? Então, o entendimento existia sim. Nós vamos ver, por exemplo, a questão de Nicodemos. Ela é sagrada quando falamos de reencarnação. Nicodemos era o chefe dos fariseus. Era um homem extremamente bom, muito bom. Era o chefe dos fariseus. Uma pessoa que se encantou com a mensagem do mestre. Se encantou e foi procurar o mestre no meio da noite, porque ele não queria ser observado por outras pessoas indo na direção de Jesus, que era no Monte das Oliveiras nessa época. E no meio da noite ele vai até o mestre e começa a colocar para o mestre as suas dúvidas. E ele diz, Senhor, como que eu faço para alcançar o reino dos céus? Jesus responde, é preciso nascer de novo, Nicodemos. Nascer de novo? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não se pode entrar segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, respondeu Nicodemos. E aí Jesus diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Água é o início da vida material, né? Sem água não existe a vida. Então a água simboliza a vida, a origem da vida material. E o Espírito, que ele diz. Então é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Corpo e Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o próprio Espírito. Não se surpreenda, falava Jesus, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. De onde vem o Espírito? A gente não sabe, né? Estamos aqui, aquela questão de estarmos com o esquecimento da existência passada. E aí, Jesus falando, né, da necessidade do renascimento, ele
pergunta Nicodemos: mas, mestre, como pode ser isso? E agora, a resposta de Jesus se reportaria, dá esse entendimento, se reportaria ao Gilgul Neshamot, que era o entendimento de parte dos judeus. E ele era o chefe dos fariseus, hein? Ele diz, Jesus: mas Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então, dá a entender que Jesus se reportava ao Gilgul Neshamot, que era desconhecido por Nicodemos. E aí nós vamos ver, por exemplo, outros episódios no Alto do Tabor, onde acontece. Tabor é um monte, né? Fica na região da Galileia, mais ou menos próximo do Mar da Galileia. E os discípulos que acompanhavam Jesus naquele episódio era Pedro, Tiago e João. Os três estavam com ele. Após a materialização de Elias e Moisés, no momento em que Jesus se transfigurava, quando eles desciam o morro, os três, Pedro, Tiago e João, perguntam a Jesus: mas, mestre, porque eles tinham visto Elias materializado lá, mestre, está dito que Elias teria que voltar, né? É uma profecia de Malaquias, profeta Malaquias. Está escrito que Elias tinha que voltar. E como que é? E aí Jesus diz a Elias há de vir, sim, já veio. Só que vocês não o compreenderam e fizeram dele o que queriam. Então, Jesus estava se reportando, obviamente, a João Batista, né? Então, outra vez Jesus se reporta a João Batista dizendo que de todos os nascidos de mulheres não há ninguém maior que João. Ou seja, dos encarnados, naquele momento, ninguém maior que João. Mas também ninguém maior que Elias era o grande profeta. Era o primeiro profeta. Então, ainda diz, quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, aí a gente começa a entender o que ele tentou falar e o que aquela população não compreendeu e continuou não compreendendo até matá-lo afinal, e que precisaria desse professor uma recuperação. Quando ele diz, por exemplo, meu reino não é desse mundo. Bom, então é de onde? Não é daqui. Mas por que alguns sofrem? Por que outros não sofrem? Devia pensar o judeu naquela época. Eu preferia ser um romano, dominador, com dinheiro, com saúde, com alegria, meu freezer lá em casa cheio, essa coisa toda, e não um judeu que está passando fome, massacrado. Então devia pensar assim. Então ele diz: meu reino não é desse mundo, isso aqui é provisório, isso aqui é temporário. Mas como entender que isso era temporário, se eles entendiam só aquilo que era daquele momento? Faltava muito. Esse professor tem que fazer segunda época para nós. Quando ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Mas como muita morada? Eu só estou aqui na terra. Ele, na noite em que foi preso, Jesus, foi numa quinta-feira, bem próximo da Páscoa. Ele nos diz lá no cenáculo. O cenáculo é uma sala grande que fica em Jerusalém, bem próximo do túmulo do rei Davi. E é onde eles iam comemorar, estavam comemorando a Páscoa naquele ano. Então Jesus diz a respeito do seu jugo. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Como compreender isso há 2000 anos atrás, sendo um judeu? Difícil. E aí, entendendo esse grande professor, maior de todos,
Jesus que era necessário trazer de volta esse ensinamento, pegar de volta esses alunos, colocá-los no tempo certo dentro da sala de aula para que entendessem a sua mensagem com maior clareza. Ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então ele promete que no tempo certo viria o Consolador, a segunda época, para aprendermos. Por quê? Porque ele chama atenção a dois aspectos. Primeiro, vos ensinará todas as coisas. Por quê? Porque Jesus, há 2000 anos atrás, não pôde nos falar tudo. O que ele falou já não foi compreendido. O que ele deixou, que foi uma semente de tudo aquilo que ele deve saber, que é uma enormidade, esse pouco que ele deixou, pouco no sentido daquilo que ele sabe, né? Para nós é muito. Então, essa parte que ele nos deixou, já foi difícil entender há 2000 anos atrás, no meio daquele contexto no qual o judeu vivia, era complicadíssimo. Mas, e hoje? Será que entendemos? Não temos nenhum romano nos dominando. Não. Mas nos falta, muitas vezes, a decisão de nos livrarmos daquilo que nos aprisiona. Continuamos presos, continuamos cativos do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa ignorância com relação às coisas da alma. Então, precisamos mudar. E é isso que ele disse. Olha, eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai mandar, no momento certo, esse Consolador. Porque ele vai vir para nos dizer aquilo que ele não pôde dizer há 2000 anos. Mas também vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Recordar por quê? Porque nos esquecemos, nem prestamos atenção, não nos dedicamos a uma compreensão, ignoramos tudo, alteramos muita coisa, viramos as costas. Olha que situação! E agora ele vem para nos ensinar, mas também para nos recordar daquilo que ele deixou e que deixamos de lado, nem nos importamos. Então, é por isso que ele vem e promete que mandaria o Consolador. Então, no trabalho de hoje, dessa noite, nós falamos a respeito de Jesus que prometeu enviar o Consolador. Obviamente que não daria tempo para falar sobre a chegada do Consolador, né? Como nos comportamos diante desse Consolador? O que é esse Consolador? O que passamos, nós, humanidade, desde a época em que Jesus esteve aqui e que foi morto, até os dias de hoje? O que nós aprontamos nessa caminhada? Complicado. Então, na próxima live, nós vamos falar sobre a chegada de Jesus, a chegada desse Consolador. Então, é o segundo capítulo, a semana que vem, tá? Espero que todos tenham entendido o porquê de Jesus nos prometer a segunda época, né? Nos colocar novamente numa sala e dizer: molecadinha, senta aí, está na hora de aprender, preste atenção, agora vocês são diferentes, vocês já abriram o coração, tem uma outra forma de entendimento. Eu vou falar tudo de novo, segunda época. Então,
é isso. O Consolador, aquele que vem consolar, porque nos dá o entendimento. Tá bom? Agradeço aí a presença, tanta gente aqui, olha, Dulcineia, Regina, Lene, Selma, Alexandre, Yolanda, Landinha, Laércio, seu Laércio, lá do Guarujá, forte abraço, Guilherme, sempre acompanhando, Ana Paula, a Paula da Fraterna, tanta gente querida. Então, agradecemos a presença de todos vocês e encerramos com uma prece. Então, fechemos os nossos olhos e Jesus à nossa frente. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua compreensão. Você que nos ensinou, deixou a lição, a cartilha, há 2000 anos, e nos disse, estude a cartilha. É o comecinho, só o comecinho. E nós não estudamos. Não nos interessamos. A humanidade virou as costas, a humanidade deu de ombros aquilo que ele nos deixou. E ele que veio e se sacrificou por nós, deixou seu exemplo. Se não houvesse esse exemplo magnífico de Jesus, essa cartilha teria sido jogada fora. Ninguém se lembraria dela. Mas hoje estamos resgatando, estamos buscando esse entendimento. E você, Jesus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, nos trouxe o Consolador. E nós temos agora a possibilidade de olhar de uma forma tão bonita e raciocinar sobre as coisas. Não importa se somos espíritas ou não, se entendemos a reencarnação ou não. Você, Jesus, é o grande Consolador de todos nós, porque na forma que entendermos cada um, vamos perceber que você, Jesus, é o amor maior que veio à Terra. E é por isso que te agradecemos, Jesus, e te pedimos que esteja conosco em todos os instantes da nossa caminhada e que nos acompanhe também, Jesus, em especial neste momento que nós atravessamos em razão da pandemia. Que possamos nós divulgarmos a tua palavra, o teu sorriso, o teu carinho, a tantas pessoas que estão nesse momento sem esperanças, a tantas pessoas que parece que perderam o rumo, que talvez estejam tão tristes, tão abaladas, que podem pensar em coisas terríveis. Ah, Jesus, esteja do lado de todas elas, através da presença dos irmãos, que todos nós possamos espalhar a tua luz, a tua bondade, o teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos estar novamente juntos, a semana que vem, com muito cuidado, né? E não podemos encerrar sem falar que Jesus no coração e álcool gel na mão. Um grande abraço e muito obrigado por estarem comigo, tá? Me sinto muito bem. Amo todos vocês. Muito obrigado.